Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Quem estiver vendo, tá ouvindo isso. Sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Aqui é um Filosofia Viva, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Ele não é inspirado, mas ele é, na prática, também influenciado pelo Bakagaijin, tá? Que o Bakagaijin, cara, é sensacional, aquele cara é foda. E eu acompanho ele desde o começo. É só um dos primeiros inscritos do canal, literalmente. Desde que ele começou a vibe dele. Caiu aqui no canal. Caiu no YouTube, né? O algoritmo. E aí eu acompanho. Mas ele é uma grata surpresa, porque o cara é foda, mano. Sendo bem sincero. Sabe quando uma pessoa tem o dom? O Bacana não é formado em filosofia. Mas ele tem o dom. É simplesmente inevitável ele ser um fantástico. No sentido de reflexão, de construção de ideias, né? De debate. E até fico com raiva, porque sabe quando você é, por exemplo, um cara que se esforça, digamos, jogador de futebol? Você vai lá, joga bola tal, até faz parte de um time, tem uma posição ali no campo, joga bem até, talvez jogue. Quebra o galho, consegue até ser um jogador, mas você tem que treinar muito, muito, pra ser o mínimo, né, o necessário, pra você não ser expulso do time, não dá BO. Aí você pega um cara que simplesmente é foda e não tem que treinar, ele nasce craque. Não que não tenha, obviamente, treinamento, né? Mas é o dom que você não tem. Aí o cara joga bola e você só observa, entendeu? Tipo, acontece no Brasil com uma certa frequência, né? Os lazarentos ser habilidoso, né? Aí tem alguns que desenvolvem, outros não. É uma coisa que você nasce, cara. Você não vai ser o melhor nadador do mundo se não tiver o corpo certo. Não vai ser o melhor corredor do mundo se não tiver o corpo certo. Não vai ser o melhor médico do mundo se não tiver estudo, né? O dom, às vezes. É meio covarde, mas infelizmente é parte da natureza. E o Baca tem o dom. Algo que eu invejo profundamente, porque ele literalmente mostrou a minha tese de científica mal alemã. Mas também eu sou um vagabundo mal. Sendo bem sincero, eu sou um bosta no acadêmico. Minha pesquisa era muito preguiçosa. Eu sempre não dei a mínima, não levei muito a sério. Apesar de tentar, assim, pensar fora da caixa. Era um tema complexo, cheio de matemática. Eu menosprezava, empurrava com a barriga. Mas ele literalmente mostrou o meu tema de IC na sua construção total. Seria causalidade, temporalidade, e ele trabalhou com eternalidade, né? Com eternismo, com eternalismo, com a eternidade em si. O universo em bloco, do tempo em bloco do... Eu não lembro o nome do filósofo. Taggart, acho que é Taggart. Ele falou a minha tese, ele explicou para mim a minha própria pesquisa de maneira que eu jamais conseguiria pensar ou apresentar. E falando um pouco de causalidade retrógrada, né? Retrógrada, que ele chama. Como é que é o nome da causalidade? Recorrente? Causalidade. Como é que é a palavra? Vou ter que lembrar depois. A palavra certa da causalidade que não é ABC, né? É uma originação, né? Que vai linkar completamente com filosofia oriental também, obviamente. Com o budismo Adhyamaka. Mas o que o Gaijin fez foi tão fantástico que ele conectou tudo aquilo que eu gostaria de fazer em prosa. E eu faço de algum modo, não sei se é bom, porque eu não sou autocrítico, eu não sou de ficar me julgando, né? Externo. Só faço porque faço o que faço, por assim dizer. Mas ele conseguiu conectar todo o arcabouço de um leigo, por assim dizer, mas um leigo pensador, de maneira a fazer o macro-universo do que você entende por recursividade, eu lembrei. Causalidade recursiva, junto do coordenação dependente do que você entende por uma Madhyamaka. Ele explicou de maneira tão bela como é que funciona a mútua realidade, né, digamos, dos fatores não serem separados, mas sim uma totalidade como um todo na realidade, né? Tanto temporal quanto espacial, e a recursividade onde uma causa a outra ao mesmo tempo e uma é a parte da outra. O nome que separa é apenas um nome, mas elas têm uma identidade única no mais amplo, né?
mas é muito bonito ver como as coisas acontecem de acordo com a prosa que ele fez lá por quase 1 hora, né? E como ele explicou praticamente tudo que eu deveria ter explicado na minha tese, não consegui nem sequer fazer 1% do que ele fez. Então eu fiquei extremamente abismado, né, com a capacidade de dobramento dele, né, porque ele é o craque, né? Eu sou o idiota que estudou a faculdade e que fez a pesquisa e que não conseguiu nem propor o que ele estava pondo ali na prática. Não consegui nem entender o que ele entendeu. Eu só fui entender o que ele entendeu, ele explicando pra mim. Entre outras coisas que eu já conhecia, né? Porque você vai conectando informação aqui e ali. Então ele explicou pra mim, acabei pegando, né? Porque eu não sou também totalmente Zé Ruela, eu entendo as coisas, eu sou um bom compreendedor, por assim dizer. Bom compreendedor, eu com as informações que eu tenho, com a carga de vivência que eu tenho, ele me explicou a minha própria pesquisa. Bom, ele não sabe disso, obviamente, mas o Bach é fantástico. Só que debatendo esse tema, daí eu tava pensando sobre outro tema, na verdade. Eu vou jogar o título aqui. O título ele vai ter que ser resumido, tá? Porque ele é muito longo. Mas ele vai ficar no... Vou deixar na descrição do vídeo, obviamente. Talvez eu reformule o título de maneira mais curta, mais concisa, para ele não dar problema por pôr no título do YouTube, né? Que ele é longo demais. Mas a sua forma completa do vídeo em si, né? Que é motivado pela reflexão que o Baca ajudou a ter. E também outras novas reflexões, porque eu também não sou inerte, né? Tô aqui debatendo, tô aqui pensando, né? Estamos existindo um lado ao outro, influenciando um ao outro. E agora é minha vez de contribuir pro debate do meu jeito, mas não o mesmo debate, é um outro debate. Uma outra teoria para pensar sobre a existência, né? De uma maneira mais livre. Então o título inteiro seria O Fim que já terminou no começo que já começou. Uma eternidade indeterminada de infinito e totalidade. Acho que eu vou colocar a parte final, uma eternidade indeterminada de infinito e totalidade. É mais... tem um peso da hora, né? No título do vídeo, né? Acho que vai ser o título, né? Uma eternidade indeterminada de infinito e totalidade. E aí a lógica é a seguinte, ó, vamos voltar a pensar não física quântica, mas estruturas cósmicas, por assim dizer. E tem uma coisa que eu estava pensando há um bom tempo, né, da simplicidade, né? Recorrência à simplicidade. Aí eu fiz um vídeo sobre a luz estar parada e não se movimentando, porque já que ela é constante, o movimento dela sendo 100% ou inalterado é a mesma coisa que estar parado. E a minha teoria foi brincando ali com o tema de que você não conseguiria saber se a luz está parada porque você está se movendo. A referencial é você. A luz está simplesmente estática. Uma brincadeira, logicamente, eu não manjo nada de física. Também não manjo nada de realidade ao ponto de descrever a essência da realidade ou o que ela é de verdade. Mas achei um contraste interessante de pensar nesse ângulo só por diversão e entretenimento da luz estar estática. Mas além disso, também é interessante pensar na simplicidade última. Eu estava pensando um tempo atrás já, né? Já que a partícula emaranha, né? A partícula, no sentido de energia primordial da existência, né? Aquilo que compõe as estruturas do átomo, a estrutura da matéria, né? Já que a partícula tem um emaranhamento, esse emaranhamento ele é uma espécie... Também tem o teleporte, também tem as outras dinâmicas ali de complexidades, onde você está em vários lugares ao mesmo tempo, está em relação com várias entidades à distância. Se você não tiver tempo, é a pergunta e a resposta. Já que você tem um tempo de transcorrência para o emaranhamento acontecer, um começo, meio e fim, uma espécie de causalidade, agora entrando na causalidade recursiva mesmo, a recursividade causal, né? E aí também inspirado no Baca, né? Se você não tem tempo, e seu tempo ele é simplesmente uma ilusão psicológica, uma ilusão própria da entidade de desdobramento da existência, e é tudo eterno, estático, e literalmente estático, e as coisas podem estar em 2, 3 infinitos lugares ao mesmo tempo, a única coisa que você precisa para a existência é o nada. E do nada vai surgir o quê? Né? Você pode perguntar. O nada é aquilo que nada é. Então tudo pode surgir do nada. Tudo exatamente. Tudo. Então nada, já que nada é, tudo pode surgir dele. E o tudo que surge é uma única coisa. E essa única coisa é a única coisa que precisa surgir. Porque já que o nada é tudo, e a única coisa que precisa surgir, no sentido de linguagem, né, de brincadeira com o conceito, a única coisa que precisa surgir é alguma coisa, esse alguma coisa também é tudo junto ao nada, porque o nada é a expressão de toda a possibilidade
E quando ele expressa-se em nada, ele expressa a possibilidade na prática, incluindo a própria existência daquilo que é alguma coisa. Essa alguma coisa que surge, ela é a totalidade. Essa totalidade, ela não é algo além de um fragmento, uma única partícula. Se essa única partícula for eterna e ela pudesse se mover eternamente sem necessitar, literalmente, peraí, acho que um pouco o rosto hoje, por causa do menino autista, eu trabalho na escola, jogou meu óculos longe, tirou as lentes, eu tive que tentar consertar, entortei a armação, quase perdi a armação. Fiquei estressado a manhã inteira por causa disso. Eu coloquei as lentes de novo, né? Fui no ótica lá, o cara gente boa pro caramba, colocou pra mim a lente. Agora eu tenho que tomar mais cuidado ou fazer um óculos reserva, porque trabalhar com criança autista é complicado. Puxou assim, né? Machucou um pouquinho aqui. Né? Porque autista, né? Autista ainda não é autista do nível mais complexo, né? Então é difícil de lidar e ele, de vez em quando você dá a bobeira, eu dou bobeira pra caramba, ele pega o óculos, joga o óculos, literalmente o óculos faz mais de 1 metro de altura. O óculos só foi, pá! Sorte não quebrou, né? Porque a lente é resistente. Mas voltando pro tempo. Nossa, que devagada. Então, já que uma única coisa existe e essa única coisa ela é recursiva, ela causa a si mesma, e ela é causada por si mesma, e em si mesma ela é nada e ela é tudo, né, por assim dizer. Essa coisa na eternidade, que não é tempo, porque o tempo é aquilo que se entende como uma alucinação motivada pela movimentação infinita da coisa, ocupando todo o espaço possível no espaço. Então, espaço é infinito, existência é infinita, a coisa que existe não tem tamanho, ela é tanto pequena quanto gigante, ela é tanto discreta quanto imensurável, né, por assim dizer. Ela é tanto única quanto totalidade, e ela se desdobra num tempo onde não tem tempo, não tem causalidade, não tem começo, meio e fim. Ela está em todos os lugares, e a cada lugar está em um lugar, como se fosse teleporte mesmo. Então aquilo que você pensa que é uma partícula interagindo com outra, não é uma partícula interagindo com outra. É a mesma coisa interagindo com a mesma coisa, que é a mesma coisa em um momento diferente do tempo. Então é como se ela tivesse uma cópia, um clone, por assim dizer. E no espelho, né? Um espelho da existência. E essa comunicação da partícula com a partícula parece que existem duas, assim como parece que existe causalidade, né? Uma propagação de eventos, uma propagação de começo, meio e fim, ou movimento. E essa recursividade, como eu estou aqui falando, recursividade nada mais é do que a existência existindo plenamente de uma vez só, né? Um universo em bloco, o tempo e o espaço como uma totalidade com facetas inúmeras, né? Facetas essas que se nomeiam como existência das diversas possibilidades de nomear, né? Os infinitos nomes que você pode dar. Então essa partícula única, simples, que não tem tamanho, que não tem localidade, que não tem movimento, porque ela simplesmente não pode se mover em um espaço que não existe, que é o nada, né? Ela se move no nada e o nada é a totalidade do movimento, né? Já que ele é o infinito também, logicamente, porque já que ele é nada, ele é tanto inexistente quanto incomensurável. Se ele é incomensurável, ele é infinito. O nada é a coisa mais infinita que você pode pensar na existência. Ele é ausência, e a ausência nunca se preenche, então ela é infinita, por manifestação inevitável, vamos dizer. Então essa figura de nada, essa figura de recursividade que está aqui nessa abstração, existindo como aquele ponto e aquele ponto nada mais é do que a possibilidade aplicada, e essa possibilidade aplicada, ela aplica-se eternamente, sem temporalidade, infinitamente sem espaço, não precisando de outra partícula, mas sim apenas ela mesma para ocupar todo o espaço que existe no espaço, e não precisando de outras coisas para interagir, porque ela interage consigo mesma em todos os momentos. Como não tem tempo presente, passado e futuro, e só tem apenas o momento da expressão, ela se expressa em todos os momentos ao mesmo tempo, e se expressa de frente a si mesma ao mesmo tempo, né? Ela está recorrendo a si mesma, sendo a si mesma e ampliando o seu próprio desdobramento existencial, por assim dizer. Esse desdobramento nada mais é do que uma partícula, que é a totalidade das coisas. Essa partícula, quando ela finge que interage com a outra, ela está interagindo consigo mesma, em sua incomensurabilidade, né? Ela não pode ser comensurável, mensurável, ela é imensurável, né? Por assim dizer. Esse desdobramento constante dessa existência nada mais é do que você entende, por exemplo. Então aqui é abstrato, bastante abstrato. Mas
no simples do simples, você não precisa mais do que uma partícula para existência, para toda a existência do universo, para toda a existência de todos os universos, para toda a existência possível. Uma única partícula pode ser o tempo, o espaço, pode ser você, pode ser eu, pode ser o passado, o presente e o futuro num colapso de existência que não acontece em momentos diversos, acontece na imediaticidade e, ao mesmo tempo, essa imediaticidade sempre acontece o tempo inteiro. Ela não está acontecendo há 1 bilhão de anos atrás, 1 quinquilhão de anos à frente, não está acontecendo daqui a 1 quinquilhão de anos. Está acontecendo agora. Então o agora é simplesmente o todo. O agora é um instante, está acontecendo a todo momento, tudo de uma vez. Pensa em toda a existência, em todas as possibilidades, em todos os universos, não acontecendo um evento depois do outro, mas acontecendo uma pancada só. Essa pancada só é o que a realidade é. E essa realidade é a única partícula de existência mais simples que vem do vazio primordial seria o nada, né? Eu uso nada como a palavra mais inicial porque o vazio ele tem outras conotações de interpretação. Mas o nada ele é mais puro, bem mais puro. Né? Então, uma eternidade indeterminada. O que é uma eternidade indeterminada, né? Segundo a palavra que eu coloquei no título. É algo que simplesmente transcorre sem começo, meio e fim, sem fronteira, sem borda, sem começar ou acabar, então não é possível nem se apreender. De infinito e totalidade. Ou seja, totalidade é paradoxal aqui, né? Porque a totalidade seria uma borda, um torno. Mas a totalidade é o infinito. E o infinito é o quê? Aquilo que é imensurável, aquilo que é incomensurável, aquilo que é inapreensível. E aquilo que é a existência, né? Então, a existência é a totalidade. Essa totalidade é infinita por manifestação. Ela advém do nada por expressividade, por assim dizer. Ela se indetermina em todas as possibilidades de forma, ela não tem forma, ela é informe. E é por isso que ela é co-originada também, ela é manifesta. Co-originada é quando é uma coisa meio de co-originação dependente, que chama numa diamaca. Seria uma realidade, uma manifestação onde as coisas que se manifestam recorrem uma na outra e causam uma a outra, né? Elas co-originam-se. Que é o que foi o que o Baca falou no vídeo e que eu achei magnífico, porque ele macetou toda a teoria que eu nunca consegui expressar adequadamente. Mas é bem interessante como ele expressa. Essa recursividade de manifestação da relação, que a relação é a própria existência. Ela é indeterminada porque ela não assume forma, ela é a totalidade das formas. Então ela é eterna, em todas as formas. Todas as formas, por não ter identidade própria, né? Por serem co-originadas, por não ter essência, por serem primazias da impermanência, por assim dizer. Né? Por assim dizer, primazia da impermanência. Ou algo do gênero, né? Essa palavra até encaixa. O legal aqui seria, então, essa eternidade, né? Essa existência se manifestando de uma vez só. E é por isso que outra parte do título seria o fim que já terminou, porque, né? Já acabou, eterno e é instantâneo. No começo que já começou. Então, um começo que já está... Não tem um começo, né? Um começo que já começou sem um começo inicial. E um fim que termina sem um fim determinado, né? Ou sem um fim finalista. Nessa amplitude, logicamente, toda abstrata de conceitos e de... Isso aqui é um fluxo mental, até é um vagar da mente, né? Pensamento fluido, né? Mas enfim, toda essa ideia de não é necessário mais do que apenas uma possibilidade dentro do impossível. Lembrando que o impossível é uma possibilidade dentro das possibilidades. A possibilidade é a totalidade, o impossível é uma possibilidade dentro da totalidade das possibilidades. E isso dentro de um cenário onde o nada é aquilo que não tem forma e não tem manifestação em identidade. E é exatamente por isso ele se manifesta como ausência, e sua ausência é a presença de tudo, né? Como eu estava dizendo alguns minutos atrás. Isso é bastante poético, é bastante existencialista. No sentido conceitual é bastante instrumental apenas. É apenas uma alegoria mental, uma alegoria de pensamentos avulsos, soltos,
que não visam trazer conhecimento, que não visam trazer certezas, que visam trazer uma experiência criativa, uma experiência imaginativa. E essa é a ideia do vídeo. É uma experiência imaginativa. Tá inspirada e também co-originada, né? Porque a gente tá aqui, se for brincar com o conceito, é uma causalidade recorrente. O Baca me causa, eu causo Baca. A gente tá no mesmo cosmo, então a gente causa um ao outro, a gente causa a reflexão, as palavras que a gente usa que é o português, porque a gente usa o português, infelizmente ou felizmente, porque a gente pertence a uma cultura de delimitações linguísticas, por assim dizer, mentais, linguísticas, expressivas, outras coisas. Mas a recursividade da nossa existência é um colapso onde a gente não é indivíduo, onde a gente manifesta o brilho da possibilidade em diversas instâncias e instantes ao mesmo tempo que eles não são separados e que eles acontecem literalmente em uma pancada só, né? Inseparáveis e desdobrando-se infinitamente, né? Recorrendo e recursivamente causando um ao outro, mesmo à distância no emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico da não identidade, da indeterminação daquilo que você entende por partícula. Nesse emaranhamento de existência, onde a distâncias que não, na prática não são espaços separados, né? É o próprio espaço como uma totalidade. Aquilo que é entendido como métrica de quantificação ou qualificação do mundo, ou mesmo aquilo que você entende por orientação, é tudo a ilusão da mente. E pode ser explicado adequadamente, que nem o Baco explicou também, a consciência. Foi uma explicação de mentalismo, de consciência fantástica também. Eu achei muito coerente, né? De que o colapso nada mais é do que a partícula, ou o átomo, recorrendo na sua própria criação e causando a sua própria consequência. E dentro dessa própria consequência em espelho, ele reflete a si mesmo. E ao refletir a si mesmo, ele cria um eco. E esse eco é o que você entende por forma externa. E essa forma externa é a própria consciência. Esse eco de consciência, de reflexo, de mútuo reflexo da consequência da sua própria potência, a potência se expressando em sua consequência e reflete a si mesma, gera-se como consciência. Essa consciência é o que você entende por... a gente entende por humanidade, por assim dizer. Pensamento, né? E separação da parte do todo. Porque o eco, ele pensa que não é a sua fonte. Ele se engana que ele é independente da fonte. Então, nessa busca por pensamentos recorrentes, recursivos, são a consciência explanada em colapso da própria existência, né? E essa consciência é a gente, no caso, né? A gente como, não como parte, mas como expressividade da própria existência. A expressividade de recorrência da existência, que é um espelho inevitável, né? Um eco inevitável de si mesma, em seu desdobramento de todas as potências possíveis, também impossíveis, gera o que você entende, então, por esse ensaio existencialista de debate trincado além de debate intrincado de coexistência mesmo, originação. E é belo, no sentido poético, e é linguisticamente ou racionalmente muito difícil de delimitar para ter um lastro de realidade, sabe? Ele é incomensurável também. O próprio pensamento, nesse caso do ensaio que eu fiz aqui, ele acaba sendo inapreensível, porque ele é aquilo que é metafísico, aquilo que é ontológico. Ele não pode ser algo usar a palavra meio complexa de usar, mas algo em Deus, né? Onisciente. Não tem uma onisciência, um conhecimento possível e passível dessa realidade, né? Existencial total. Né? Então a gente sempre vai estar aqui na descrição falsa, na descrição não falsa no sentido negativo, mas falsa no sentido de determinante, restringir algo que não pode ser restringido ou determinado.
Mas isso vai numa vibe muito complexa também de palavras, né? Que as palavras que eu uso são mais soltas, um tanto quanto mais efêmeras, uma nebulosa. A minha variação do Baca, principalmente, né, do nosso pensamento, é que ele consegue organizar o pensamento de maneira muito clara. Eu fico recorrendo muito a conceitos vaporosos. Eu sou mais ar, ele é mais terra. Vou usar uma metáfora mais explicativa. Então, quando eu explico alguma coisa, o que eu explico é incompreensível. Quando ele explica alguma coisa, o que ele explica é sólido. É uma estrada que você consegue percorrer. Essa é uma das diferenças. Eu sempre fui assim, tá? É uma característica minha. De ser bastante vapor. Então, eu sou muito mais vapor, mais atmosfera. Ele é muito mais densidade, magnetismo. E por isso que é mais fácil de entender o que ele fala do que eu falo, provavelmente. E ele consegue propagar as coisas com muito mais densidade conceitual linguística. E clareza. Mas enfim, foi um vídeo experimental, tá? De 25 minutos, comentando, obviamente, um brainstorm aqui, né? Uma tempestade mental, um fluxo de pensamento. Sobre esse assunto especificamente, né? Que tá no título e também na descrição. Completude. Com a introdução da inspiração e com toda a ideia inicial. Isso lembrando que o centro do cerne do meu debate aqui é o nada. E o nada recorrendo recursivamente, causando o tudo. E o tudo, ao ser causado não sendo complexo, mas sim o mais simples possível, na eternidade e na infinitesidade, o tudo não precisa ser nada mais do que uma parte. Eu, você, pedra, o ar, o passado, o presente e o futuro. O que vai acontecer, o que não aconteceu, o que já aconteceu, o que talvez aconteça, somos todos parte e todos a mesma coisa. Tem separação de existência. Não tem mais aquele ego. Todos somos a mesma energia. E a mesma partícula pode gerar toda a existência. Essa é a lógica do pensamento. Eu simplifiquei ao extremo. Porque não precisa mais de toda a complexidade de interações e emaranhamentos. Se você usar a tacicidade, tá? É uma palavra difícil. A sutileza de um pensamento mais sem complicações físicas, cálculos, coisas, sem qualidades ou quantidades, sem orientação e sem ponto de fuga. Ponto de orientação é um ponto de determinação. Orientação é uma perspectiva. Então, sem uma perspectiva definida, teríamos que apenas uma partícula de tamanho incomensurável, indeterminável, seria a totalidade, tá? Em desdobramento real. Real, por assim dizer. Tá? Então essa é a vibe. Não sei se ficou muito insano o que eu falei aqui, mas foi uma das coisas mais ensaísticas que eu já fiz no canal. Mas foi de coração, sei lá. Aí bastante filosofando, por dizer assim. Filosofia viu, filosofia marginal, tamo aí, acabou o vídeo. Obrigado pela presença. Espero ter sido uma boa operação aí. Até que alguém viu isso, ou ouviu isso. Grato, Baca. E até breve. Até depois. Falou, galera. Bom, foi assim a ideia do negócio. Até mais aí.